Bora lá? IPCA mais 62%, IPCA mais 28%. Sim, esses são os ganhos que eu tive nessa imagem aqui embaixo, fazendo marcação a mercado no Tesouro Direto. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você também consegue ter resultados similares a este daqui, mas mais importante do que isso, eu vou falar o que a maioria dos educadores financeiros não estão falando aqui no YouTube. A realidade de como funciona a marcação a mercado no Tesouro Direto e os ganhos realistas que você pode ter fazendo a marcação também. Então, bora pro vídeo. Se você já é raiz aqui no canal, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força e comentar aqui embaixo para o algoritmo impulsionar esse vídeo para todo mundo. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo. Se eu agregar alguma coisa para você, não se esquece de deixar o like também para ajudar. Vamos lá, eu sei que muitas pessoas podem estar com um pouco de pressa, querendo que eu já fale como é que eu fiz para chegar nesse resultado, para ter resultados similares ou até melhores. Mas antes de a gente fazer tudo isso, a gente precisa fazer a parte teórica, porque você não consegue fazer a parte prática certa se você não tiver um embasamento teórico para fazer tudo certinho. Primeiro eu vou explicar para vocês como funciona a marcação a mercado e depois dos tipos de tesouro, e aí a gente vai para a parte prática. Formalmente falando, a marcação a mercado é o ajuste dos preços diariamente do tesouro para que ele reflita o que o mercado está precificando ele naquele dia em específico. Isso significa que o valor do título pode aumentar ou diminuir diariamente e isso reflete diretamente na sua carteira de investimentos. O objetivo da marcação de mercado é que o investidor tenha uma visão precisa de quanto o investimento dele está valendo naquele momento de acordo com a precificação que o mercado deu para ele. Resumidamente, a maneira de fazer dinheiro com a marcação a mercado é você comprar um título quando ele está com uma taxa de juros alta e vender ele antes do seu vencimento quando a taxa de juros caiu substancialmente. Então você vende ele numa taxa muito mais baixa da taxa que você comprou para fazer um ganho no valor unitário de cada título. Quando a taxa está alta, o valor unitário é baixo. Quando a taxa está baixa, o valor unitário é alto. Então você compra com taxa de juros alta com o valor unitário baixo. Espera essa taxa cair, o valor unitário sobe e você vende antes do vencimento para ter o ganho na marcação a mercado. Se você ainda ficou um pouquinho confuso ou confusa, quando eu falar sobre os títulos, talvez você entenda um pouquinho melhor. Então vamos lá. A gente tem alguns tipos de títulos dentro do Tesouro Direto que a gente pode usar. O primeiro deles é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele funciona somente como uma reserva de emergência e hoje ele vai estar rendendo próximo de 13,75 ao ano. Esse tipo de tesouro não tem como ser utilizado para marcação ao mercado, a não ser em cenários muito atípicos, mas isso ocorre muito dificilmente. Então o Tesouro Selic não serve para fazer a marcação ao mercado, ele serve como uma reserva de emergência para proteger o seu dinheiro contra a inflação e que você pode sacar ele a qualquer momento, então é uma ótima reserva de emergência, a mais segura que tem hoje no Brasil. Nossa segunda opção é o Tesouro Pré-fixado e nessa opção a gente já consegue fazer a marcação ao mercado, porém com uma volatilidade um pouco menor. O que determina o valor do título é a sua taxa de juros e o seu prazo. Então, quanto maior for essa taxa e maior for o seu prazo, menos você paga pela unidade de título. Para ganhar na marcação ao mercado, quanto maior for a taxa e maior for o prazo, mais possibilidade de ganho você tem. Os títulos pré-fixados têm taxas muito boas hoje, mas o seu prazo não é tão longo. Ele é de médio prazo, tendo seu maior vencimento em 2029. E por esse fato do prazo não ser tão longo, a volatilidade que o título pode sofrer, então sua variação de preço, é menor do que um título de prazo maior, como os títulos de IPCA. Para quem está começando agora e quer tentar a marcação ao mercado, eu recomendo o título pré-fixado por ele ter uma menor variação do seu preço. Então você tem menor possibilidade de ganho, porém você assusta menos se tiver uma variação negativa no seu valor. Para o nosso terceiro título, nós temos o título IPCA+. E esse sim é o melhor título para a gente fazer a marcação ao mercado, devido às boas taxas e o prazo muito longo que ele tem. Vamos lembrar, resumidamente, o que você precisa fazer para ganhar na marcação ao mercado? Comprar um título com uma taxa de juros alta e com um prazo relativamente longo, então de médio a longo prazo. Quanto maior o prazo, maior a volatilidade que você consegue ter na marcação ao mercado. E vender quando a taxa de juros cair, para que você ganhe na diferença do valor unitário do título. Hoje nós também teríamos uma quarta opção de título, que é o Renda Mais, que está surgindo agora, no começo de fevereiro, porém eu acho que não vale a pena muito a gente gastar tempo nele, por causa que ele não é tão bom para fazer marcação ao mercado, seria somente para pessoas que estão fazendo investimentos mensais para a sua aposentadoria, mas ele não é tão bom assim quanto parece ser. Agora, aqui que vem a parte que eu não vi nenhum educador financeiro falando aqui no YouTube e muda muito essa parte de marcação ao mercado, tá? A regra de venda dos seus títulos para ganhar com marcação ao mercado é de first in, first out. Em português seria o primeiro dentro, o primeiro fora. Então quando você está vendendo um título, você não consegue escolher qual título você vai vender. Você sempre vai vender o título mais antigo que você tiver. Se eu comprei
5 vezes títulos, o primeiro que você vai vender vai ser o mais velho, sempre. E todos os dias as taxas dos títulos podem flutuar. Então, se você comprou uma taxa anterior menor do que a que você comprou agora, você não vai ter o mesmo ganho simulando com a taxa de agora. Você vai ter que simular com a taxa de antes para ver quanto você ganharia com aquela taxa. E se você vender com uma taxa maior do que a primeira taxa que você comprou, você pode ter prejuízo. Lembra a imagem que eu coloquei no começo do vídeo? Eu vou colocar ela aqui na tela agora, só que ela inteira, sem o recorte, com os outros investimentos que eu fiz também. Como você pode ver, eu estou positivo em 3 investimentos do título e negativo em 3 investimentos que eu fiz no título, nessa data do print que eu fiz aí, ok? Se eu fosse fazer a venda na data desse print, eu perderia em 3 títulos e ganharia em 3. Então você tem que levar isso em conta quando você for fazer a venda. Você sempre tem que olhar para o primeiro título que você tem nessa lista, que você pode acessar lá no Tesouro Direto mesmo, ele te mostra todos os investimentos que você fez e calcular baseado nesse investimento. Ah, eu tenho X reais investido nesse valor. Faço o cálculo desse título para depois começar a simular os próximos para ver qual vai ser o seu ganho. Então quando aparece alguém aqui no YouTube falando para você, olha, você pode ter ganhos de 40, 50, 60% no Tesouro Direto, é verdade? Sim, tem como você ter esse ganho sim, mas nem sempre vai acontecer isso, ok? Você tem que ter isso em mente, porque a gente teve vários picos já da nossa taxa de juros. Se você olhar na imagem que eu coloquei, a primeira vez que eu comprei já estava muito acima da média histórica, por isso que eu comprei a 5,60. A segunda vez também, a terceira vez também, e todas as vezes eu pensava que era o pico e ainda não era o pico. Significa que eu comprei no momento ruim? De maneira nenhuma, porque está muito acima da média. Porém, você tem que levar isso em consideração, que isso pode reduzir o seu ganho total. Resumidamente, o que você precisa saber? Você tem que saber todas as regras do jogo antes de participar dele. Então saiba que essa regra first in, first out é muito importante e poucas pessoas falam dela. E isso muda drasticamente o seu resultado. Sendo bem realista, você consegue ter ganhos extraordinários aqui no Tesouro Direto fazendo marcação ao mercado? Sim, mas algo realista seria algo próximo de 15 a 25% anual, tá? Isso líquido. Dá para você ter ganhos nessa margem se você fizer a marcação no momento certo. Talvez você consiga fazer mais em alguns momentos? Sim, talvez você consiga, mas a média de todos os seus investimentos talvez fique alguma coisa entre 15 a 25% totalizado. A última consideração que eu quero deixar antes da gente ir para a parte prática é que toda vez que você for investir no Tesouro Direto pensando em ganhos com marcação ao mercado, invista esse dinheiro somente se você não tiver prazo para tirar ele. Porque pode ser que você coloque o seu dinheiro lá e você possa fazer o resgate para marcação ao mercado em 6 meses, ou pode ser que os juros se mantenham alto e você tenha que segurar por 3, 4 anos para ter o seu ganho na marcação ao mercado. Então só invista valores que você não precise em momento nenhum tirar de maneira antecipada, somente quando as taxas abaixarem a ponto que você ganhe o valor que você está esperando ganhar. Lembrando que hoje você pode fazer essa compra do Tesouro Direto tanto pelo site deles, mas eu recomendo você fazer ou pelo seu banco ou pela sua corretora. O que você tem que ter em mente é que você só pode ter um domínio. Então, se eu comprei, por exemplo, pela Rico, eu só vou poder comprar no Tesouro pela Rico, eu não vou poder usar em outras corretoras. Você só pode escolher uma e depois você tem que usar ela. Caso você queira usar outra, você tem que pedir para tirar o domínio de um lugar e mandar para outro banco corretora. Bom, agora eu vou ficar pequenininho e a gente vai lá para o site do Tesouro Direto para fazer algumas simulações e mostrar quanto que hoje você conseguiria ganhar se você fizesse uma aquisição lá no Tesouro Direto com marcação ao mercado, supondo algumas taxas de mercado aí, ok? Beleza, estamos aqui no site agora do Tesouro Direto e a gente vai precisar de 2 telas só para fazer tudo que a gente precisa, tá? As 2 telas que a gente vai usar vai ser, clicando aqui no título, a gente vai usar essa daqui da calculadora e dos preços e taxas. O primeiro que a gente vai estar usando vai ser do preços e taxas, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma simulação com o título que eu mais gosto de utilizar para fazer a marcação ao mercado, que hoje é o IPCA 2045. Hoje ele está com uma taxa muito alta, tá? De 6,51. Para a gente fazer a simulação, isso é muito bom, vai te dar um ganho muito grande, tá? Então a gente entra aqui nesse outro, que ó, você clica em títulos, calculadora, a gente vai colocar qual título que a gente está fazendo a simulação. Estamos fazendo a simulação com o IPCA 2045, a data do investimento hoje, dia 30 de 1 de 2023, com o vencimento que ele já coloca automático. Vamos colocar o valor investido, vamos supor que a gente colocou R$5.000 só para fazer a simulação. Qual que é a taxa? A gente sempre coloca a taxa da compra, tá? Então, a taxa que você tem da compra dele. Se a gente comprasse hoje, seria em 6,51. Então, 6,51.
Taxa de administração, corretagem, banco, sempre a gente vai colocar 0, porque a gente está assumindo que a gente está usando um banco ou uma corretora boa, que não cobra por isso, tá? E a taxa de inflação, a gente vai colocar uma inflação média de 5%, tá? Para esse ano, provavelmente vai ser maior do que isso, mas para o ano que vem, talvez seja algo próximo de 5%, então vamos colocar numa média aí de 5%, tá? O que você tem que fazer agora para fazer o cálculo da marcação a mercado? Você tem que ativar essa simulação avançada aqui embaixo, tá? Essa setinha. Por quê? Você vai estar resgatando esse título antes do seu vencimento. Então a gente vai colocar, vamos supor que a gente quer resgatar daqui a 2 anos de hoje, tá? Então dia 30/1 de 2025. E a taxa de juros vai descer do 6,51 para 5%, que é uma taxa ok, tá? Não é nem muito baixa, nem muito alta, que é totalmente viável. Se a gente colocar para calcular aqui, ele vai falar quanto que a gente teve de ganho. O que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar este número aqui embaixo, não este daqui, tá? Esse daqui vai ser a rentabilidade bruta, como tem o imposto de renda, que é calculado aqui de 15%, porque a gente ficou pelo menos 2 anos, por isso que eu coloquei para a gente resgatar em 2 anos. Dá um ganho líquido, de 25% ao ano, tá? Então 25% ao ano. Pô, é uma rentabilidade muito boa, tá? Muito alta mesmo. Dá para ser mais alta? Dá. Vamos supor que daqui 2 anos não esteja em 5, esteja em 4,5. Dá para chegar em 4,5? Dá. Só que já é um cenário um pouquinho mais otimista. Nosso ganho seria em 30% ao ano. Mas também pode acontecer daqui a 2 anos não está tão baixo, está em 5,5%, descer 1%. O nosso ganho ao ano, 19,77%. Ainda é muito alto, tá? Então, mas é porque a gente está comprando com taxas muito altas, 6,51. Se a gente estivesse comprando com taxas um pouco mais baixas, vamos por 6,10. Pronto, 6,10 e desceu para 5%, que é uma porcentagem, que nem eu falei, razoável de se esperar, tá? Em 2 anos. Seu ganho em 20%. Ainda assim, é um ganho muito alto para renda fixa, que não teve muito risco envolvido aqui, e você conseguiu um retorno muito acima do que um CDB ou uma LCI você conseguiria, tá? Agora, posso falar para você que se você investir hoje a 6,51, você vai ter 40% ao ano? Cara, acho muito difícil. Pode ser que aconteça em 1 ano, se a gente mudar aqui para 2024, essa taxa descer e você ganhar muito? Pode, você teria um ganho de 56%, é muito alto. Pode ser que aconteça? Pode, mas é um cenário extremamente otimista e eu não apostaria nisso, ok? Então aqui você consegue fazer várias simulações para ver qual que seria a sua possibilidade de ganho no prazo. Eu sempre tento colocar prazos de 2 anos, tá? Para você pagar o menos de imposto de renda possível, e eu tento manter essa taxa o mais realista possível para evitar que você se iluda com taxas muito baixas e ganhos muito altos. Mas enfim, eu espero ter te ajudado, e se você ficou até aqui, até o final, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.